Oi, gente. Oi, meninas. Oi, gente. Tudo bem? Bom, vamos lá para o nosso sexto estudo, né? Hoje é o estudo 6, onde nós vamos falar sobre sinais da volta de Cristo. Hoje nós vamos conhecer alguns sinais que comprovam que Jesus está voltando. Antes da gente iniciar o nosso estudo, vamos orar, né? Para que Deus conduza esse presente estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, por mais essa semana, meu Pai, que se iniciou já. Pai, obrigada, Deus, por o Senhor ser um Deus bom, por cuidar de nós, Pai. Te peço a sua bênção sobre esse estudo, que não seja eu falando, mas que as suas palavras saiam da minha boca, Pai. Pai, fala com cada um que estiver assistindo esse estudo e que o Senhor venha lançar a sementinha no coração e que ela venha dar frutos. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém? Sinais da volta de Cristo. Estudo 6, né? O estudo passado foi sobre arrependimento e confissão. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24:3. O mestre então enumerou vários sinais. O mestre então enumerou vários sinais, indicadores do seu retorno à Terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Quais são eles? Então, os discípulos perguntaram: Mestre, que sinais marcam que o Senhor vai voltar? E alguns sinais já se cumpriu lá em Jerusalém mesmo, quando Jesus já tinha partido e tinha ressuscitado. E alguns estão se cumprindo nos nossos dias de hoje. A primeira pergunta do nosso estudo é: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Que sinais seriam vistos no nosso mundo antes de Jesus voltar? Mateus 24, versículos 6 e 7 e 10. Mateus 24, versículos 6, 7 e 10. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Que sinais seriam vistos no nosso mundo antes de Jesus voltar, no mundo social? Ouvireis falar de guerras e rumores, nação contra nação, e haverá fome em vários lugares. As predições referentes a pestes, fomes e terremotos devem aplicar-se primeiramente ao período de Cristo. Entretanto, Jesus advertiu aos primeiros cristãos que essas coisas eram apenas o princípio das dores e não um sinal de que o mundo se acabaria imediatamente. Esses sinais têm se cumprido ao longo da história, mas ocorrerão com maior intensidade e rapidez antes da vinda de Jesus. Então, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, fome, peste, doenças, isso é só o princípio das dores, ainda falta muita coisa acontecer. Não é o sinal do fim, como a gente vimos agora, né? É só o começo. Segunda pergunta: que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Quais são os 3 grandes sinais no nosso mundo que indica que Jesus está chegando, que Jesus está próximo, a volta dele está próxima? A resposta está lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7 e versículo 29. Quais são os 3 sinais, os 3 grandes sinais no nosso mundo natural que indicam a proximidade da volta de Jesus? Terremotos, escurecimento do Sol e Lua, que aconteceu em 19 de maio de 1780, queda de meteoros, que aconteceu dia 13 de novembro de 1833. Então, esses 3 sinais também indicam que Jesus está próximo à volta dele. O começo, né? Nós estamos vivendo o princípio das dores. Os sinais que destroem pessoas, fauna e flora indicam que Satanás está agindo apressadamente, pois pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12.
Ao longo do tempo, a intensidade e frequência dos sinais aumenta e se reflete nas doenças incuráveis, na extinção de várias espécies da fauna e flora, nos desastres naturais, na desestruturação moral da sociedade. Isso já é o que a gente vê nos nossos mundos atuais. Então, a gente não precisa ficar assustado, porque ainda não é o fim, é o começo do fim. Então, a gente tem que estar preparado. Como eu falei em alguns estudos passados, a gente tem que buscar Jesus, se entregar a Ele, viver com Ele, procurar viver em santidade, ter uma vida com Deus, estar preparado como se Ele fosse voltar daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto. Mas a gente tem que continuar trabalhando, estudando, dando o nosso melhor pelo nosso próximo, como se ele fosse voltar daqui a 10 anos, porque a gente não sabemos o dia e nem a hora. Nem a Bíblia fala o dia, a Bíblia só aponta os sinais da volta de Jesus, que é o que a gente está vendo aqui nesse estudo agora. Terceira pergunta: que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Perdão. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Jesus? Mateus 24, versículo 4 e 5, versículo 11 e 24. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada. Mateus 24, 11 e 1 João 3, 4. Então, que sinais seriam vistos no mundo religioso antes de Jesus voltar? Falsos profetas, né? Pessoas se declarando que vai vir uma pessoa que vai se declarar, que vai dizer que é Jesus e vai enganar muitos, vai se levantar. Tem várias igrejas que não pregam realmente o que a Bíblia prega, né? Não pregam a palavra que Deus deixou para que a gente aprenda, né? Esses são os falsos profetas. Letra A. Qual a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? O que motiva os falsos profetas a pregarem a Bíblia de maneira errada? A resposta está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Avareza do coração. Eles não pregam em prol da salvação do próximo, eles pregam em prol de si próprio para obter riquezas para ele. Isso é errado. Letra B. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? O que atrai as pessoas para esses falsos líderes? A resposta está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. O que atrai as pessoas para esses falsos líderes? A amizade, né? A pessoa se torna amiga daquela pessoa e começa a congregar naquela igreja por causa da amizade que tem com aquele pastor que está pregando engano, né? Que está enganando ela em vez de estar pregando a verdade da palavra de Deus, prega sobre a vida dele, né? Lê um versículo da Bíblia e conta sobre a sua vida depois em cima. Sim, sendo que a Bíblia, ela auto se explica, né? A Bíblia ela não precisa de histórias humanas, porque ela mesma é o nosso manual. Jesus deixou ela para que a gente viva e aprenda com os ensinamentos dela, né? Então, o que levam as pessoas a seguir esses falsos líderes? A amizade, doutrina sem base bíblica. Eles pregam uma doutrina que não tem base na Bíblia. Sinais e prodígios e curas. Muitos desses falsos profetas até realizam alguns sinais, prodígios, curas, que são momentâneas, né? Depois, com o passar do tempo, aquela dor que saiu daqui volta para cá, porque quando não é Deus que cura, a dor volta. Quando é Jesus que cura, a dor não volta nunca mais. Então, a gente precisa abrir o nosso olho e ficar esperta quanto aos falsos profetas. E realmente, o que eles estão pregando tem embasamento bíblico. Foi Deus mesmo que falou. No sermão escatológico, Jesus enfatizou que o engano será o instrumento mais poderoso do inimigo nesses dias finais. Se possível, enganaria os próprios escolhidos. Mateus 24, versículo 24. Todo aquele que em sua sinceridade busca Deus não será deixado em trevas com relação ao caminho a seguir. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher.
Salmos 25:12. Então, ao homem, a mulher, quando Deus fala homem, ele está falando no geral, homem e mulher, que teme ao Senhor, que lê a Bíblia, que ora, que medita na palavra, não será enganado por esses falsos profetas. Pergunta 4. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Além desses sinais que eu falei aqui para vocês, que importante sinal foi mencionado por Jesus? A resposta está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 14. A pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. Que importante sinal vai marcar mesmo que Jesus está voltando. Quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, não ficar um cantinho só do mundo, uma só pessoa que não tenha ouvido que Jesus ama ela, que não tenha conhecido a palavra de Deus. Então Jesus só vai voltar, meu amigo, meu irmão, minha irmã, quando a palavra de Deus for pregada no mundo inteiro e não existir uma só pessoa que não tenha ouvido sobre o amor de Jesus. Porque Jesus, ele quer salvar todo mundo, mas ele deixa o livre-arbítrio. Então, a pessoa escolhe se quer o caminho de Deus ou o caminho do mundo. O caminho de Deus conduz à salvação, o caminho do mundo conduz à morte eterna. Mateus 24:14 apresenta a pregação do evangelho em todo o mundo. Apocalipse 14, do 6 ao 12. Esse não é um evangelho barato, baseado na tradição e nos ensinos humanos, mas é o evangelho eterno que foi atacado pelo inimigo de Deus ao longo da história. Daniel, capítulo 8, versículo 11 e 12. Pergunta 5. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. Gálatas 1:6. O que fazer para não ser enganado? Então, Paulo falou sobre outro evangelho que está sendo pregado, né? A resposta está lá em 1 João 4, versículo 1. O que fazer para a gente não ser enganado por esse outro evangelho que está sendo pregado? Devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Tem pessoas que estão pregando com base bíblica, realmente tudo certinho, conforme Deus nos orientou para a gente aprender, e tem pessoas que pregam sem base bíblica. Então, o que a gente tem que fazer para a gente não ser enganado por esses falsos profetas? Ver se realmente aquilo que a tal pessoa está pregando está na Bíblia. Todo cristão tem a responsabilidade de comparar o ensino religioso popular com as Escrituras. Esta não é uma opção, é um imperativo. Precisamos agir como os bereanos, que recebiam a mensagem do Evangelho com grande avidez e examinavam as Escrituras para confirmar o ensinamento bíblico. Atos 17:11. Tudo o que ouvimos sobre Deus e sobre o futuro deve ser comparado com as informações bíblicas. Então, tudo que a gente aprende sobre Deus, sobre o futuro, deve ser comparado aqui, na palavra de Deus. Se aquilo que tal pessoa está pregando tiver aqui, é verdade. Se não tiver aqui, cai fora, que é laço. Pergunta 6. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Por que Deus ele manda a gente provar o ensino dos profetas? A resposta está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Porque o engano às vezes parece verdade. Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. Então, por que Deus manda a gente provar o ensino dos profetas? De alguns profetas, né? Porque às vezes, dos profetas, dos pastores, né? Porque às vezes aquela pregação parece uma verdade, né? Então, às vezes a gente fica tão, nossa, que palavra, que mensagem. A gente fica, uau, pensando que é de Deus, mas na verdade aquela pessoa está falando de si próprio, não está falando, ela não orou, não pegou base bíblica para estar pregando aquela palavra. Então a gente tem que comprovar se realmente aquilo que tal pessoa está pregando está de acordo com a Bíblia, para a gente não ser enganado, pessoal.
Porque muitas pessoas estão pregando, mas não está pregando nada da Bíblia. Pega um versículo, lê somente e depois elabora um roteiro que não tem nada a ver com o versículo que ela leu. Por isso que a gente tem que abrir o nosso olho e ficar esperto. Para não sermos enganados porque Deus manda provar o ensino dos profetas? Para a gente não ser enganado diante de tantas religiões e denominações. Tem muitas religiões, por isso que ele manda a gente provar, para que a gente não se engane, né? A Bíblia nos orienta a confirmar se os ensinos provêm de Deus ou não, ou seja, devemos comparar a doutrina bíblica com os ensinamentos que recebemos. Mateus 71, versículo 5. Pergunta 7. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Como a gente sabe se uma doutrina é verdadeira? A resposta está lá em João, capítulo 7, versículo 17, Isaías, capítulo 28, versículo 10. Como a gente sabe se uma doutrina é verdadeira? Se a doutrina estiver de acordo com toda a Bíblia. Se aquela doutrina estiver de acordo com toda a Bíblia, ela é verdadeira. Uma doutrina bíblica verdadeira é permanente e absoluta, ou seja, é válida para todas as épocas e se aplica a todas as culturas. Está baseada na totalidade das Escrituras, isto é, toda a Bíblia deve ser examinada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Devem ser estudados no contexto bíblico. Então, como a gente saber se aquela doutrina é verdadeira? Se ela estiver de acordo com toda a Bíblia, aí a gente sabe sim que aquela doutrina é sim verdadeira, se estiver de acordo com toda a Bíblia. Pergunta 8. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Essa tá fácil de ser respondida, né? Mas a resposta tá lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Jesus está sendo misericordioso para que ninguém se perca. Ele não voltou ainda pela misericórdia, porque ele quer que todas as pessoas tenham a oportunidade, o privilégio de conhecê-lo e que essas pessoas se arrependam e voltem para ele e não se percam. Deus aparentemente demora porque tem um propósito, salvar o máximo de pessoas possível. Ele quer que todos nós tenhamos a chance de arrependimento e que todos nós alcancemos a vida eterna. Enquanto aguardamos, devemos ser ativos na pregação do Evangelho. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14, Apocalipse 14, do 6 ao 12. Pela misericórdia, né? Porque enquanto a meta de Jesus é encher o céu de pessoas para viver feliz para sempre, né? Na eternidade com Deus, na Nova Jerusalém, e que o inferno fique só para o demônio e os seus diabinhos, né? Que os anjos caídos, que Jesus não quer mandar ninguém para lá. Então, se ele não voltou ainda, foi por misericórdia, por amor a mim e a você. Olha só o tamanho do amor de Deus. Todos os sinais se cumprindo e ele ainda não voltou. Por quê? Ele ainda está dando a oportunidade para mim, para você se arrepender e voltar para ele. Olha só, que amor tão grande desse Deus, né? Esse sim é Pai. Tá dando várias oportunidades de eu e você se arrepender e voltar para ele. Que amor lindo, né? Pergunta 9. Que atitudes devemos ter no tempo do fim? Qual a nossa atitude que a gente tem que ter quando chegar ao fim? A resposta está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 28 e 34, Mateus 6, 33. Que atitude a gente deve ter no tempo do fim? Que atitude a gente deve ter no tempo do fim? Exultar e erguer a cabeça, buscar a Deus em primeiro lugar. A gente tem que exultar e erguer a cabeça, buscar a Deus em primeiro lugar.
Vários versos nas Escrituras indicam que o dia da volta de Jesus será como um ladrão. Mateus 24, 43, Lucas 12, 39, 1 Tessalonicenses 5, 2, 2 Pedro 3, 10, Apocalipse 3, 3 e Apocalipse 16, 15. O apóstolo Paulo escreveu: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda, como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, 4. Você já aceitou Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Se sim, então, sob a graça de Deus, se os seus pecados foram perdoados e esquecidos, você pode olhar para o amanhã com confiança. Se não aceitou ainda, o que acha de fazê-lo agora? Então, que atitude eu e você deve ter no tempo do fim? A gente tem que erguer a cabeça. Se a gente aceitou a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, como nosso Deus, a gente se arrependeu dos nossos pecados e lançou no mar do esquecimento, e a gente tem uma vida com Deus, a gente tem que erguer a cabeça e seguir confiante, porque Jesus virá nos buscar para a gente morar com Ele na Nova Jerusalém. Amém? Recapitulação. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Dois evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Dois evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus em primeiro lugar. Sobretudo, busque a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esquece tudo e busque a Deus, se dedique a Ele, doe o seu tempo a Ele. Busque a Ele como se Ele fosse voltar daqui a 2 minutos e continue trabalhando, estudando, ajudando o próximo como se Ele fosse voltar daqui a 10 anos, tá bom? Porque o dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais estão aí se cumprindo da volta dele. A gente tem que estar preparados como filhos amados e perdoados que somos. Algo para a gente refletir. A Bíblia não nos deixa confusos quanto aos acontecimentos que estamos presenciando. Jesus mesmo afirmou: quando virdes estas coisas, sabeis que o fim está próximo. Mateus 24, 33. Erros doutrinários ou teológicos não precisam ser fonte de engano, pois Deus disponibilizou bastante evidência nas Escrituras para nos guiar no caminho correto. Compromisso de fé entre eu e você e Deus. Vocês creem que estamos vivendo o tempo do fim? Vocês creem que a gente está vivendo o tempo do fim? Amém. Vocês desejam conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Amém, Jesus. Quer se preparar para a volta de Jesus? Amém, amém. Vamos orar agradecendo por esse estudo, que é os sinais da volta de Jesus? Pai, obrigada por esse estudo, Pai. Obrigada, Pai, por abrir o meu olho, Pai, e me fazer entender os sinais do seu retorno, Senhor Jesus. Me ajuda a ficarmos preparados, Senhor Jesus. E Pai, nós queremos a cada dia, meu Pai, estar contigo, Pai. Nos livra de todo o mal. Abençoe o nosso caminho e que o Senhor esteja sempre à nossa frente, nos guiando e iluminando. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.